Olá, tá tranquilo? Estudando muito? Tudo 100%? Então tá bom. Nós vamos agora continuar falando sobre as modalidades de licitação. Lembre-se de que no bloco anterior nós falamos aí sobre as modalidades concorrência, tomada de preço, falamos sobre a modalidade convite, que foi a última, e agora nós vamos falar sobre as modalidades concurso e leilão. E logo na sequência, nós vamos continuar falando sobre licitação e para encerrar o nosso assunto, nós vamos tratar das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Fica combinado? Então vamos lá. Modalidade concurso. Qual é a conceituação legal? Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Grifamos aqui, ó. Antecedência mínima de 45 dias. Então, olha só. Sem sombra de dúvidas, a modalidade mais fácil para você se lembrar na hora da prova é a modalidade concurso. Por quê? Porque está muito claro. Se a questão disser que a modalidade será utilizada para a seleção, para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, não tem outra. Vai ser a modalidade concurso. Não tenha dúvida disso. Então, olha só. Muita atenção para não confundir essa modalidade licitatória chamada concurso com o concurso para a seleção de agentes públicos. Concurso que você está fazendo para a PBH é outra história. Isso aqui é licitação, lá é concurso público de seleção de pessoas. É outra regra, é outra situação. Aqui não. Aqui a administração quer é selecionar um trabalho técnico, científico ou artístico. Então, suponhamos que o município de Belo Horizonte tenha interesse em selecionar um novo hino para o município. Ou que o município não tenha hino, né? E a administração queira escolher um hino para ser tocado nas escolas municipais, nos eventos oficiais e por aí vai. Então, o que vai acontecer? A administração publica um edital de licitação com um prazo mínimo de 45 dias da data de entrega das propostas, e aí os eventuais interessados, artistas da área, né, vão elaborar os seus respectivos hinos e vão encaminhar para a comissão de licitação analisar. E aí essa comissão de licitação, como você sabe, não precisa ser formada necessariamente por servidores públicos. Por quê? Porque é uma situação atípica. Então aqui o município pode designar para a comissão de licitação, pelo menos com relação à escolha em si, pessoas que tenham um know-how na área, pessoas que tenham formação específica, que sejam artistas, músicos, intérpretes, que tenham conhecimento naquela matéria e possam escolher aquele que seja o melhor hino para o município. Ô professor, e como é que fica a questão de direitos autorais com relação a esse hino que vai ser feito? Ou em relação a uma monografia, em relação a um desenho, em relação a algum trabalho que é escolhido por meio de concurso. Com relação aos direitos autorais, é o seguinte, geralmente a administração pública ela vai pagar um prêmio para o primeiro colocado, que é a colocação, né, o hino que vai ser escolhido. O hino ou o trabalho artístico, científico. E aí, esse prêmio serve como uma retribuição pelo esforço intelectual. A partir de então, aquele projeto passa a pertencer ao município. Então, o município não vai precisar pagar direitos autorais quando estiver reproduzindo aquele hino nas escolas, nos eventos oficiais e por aí vai. Geralmente é assim que funciona, tá? Então, olha, falou-se em modalidade concurso, falou-se em escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Não dá nem para sonhar
que você está errando uma questão dessa na prova. Isso aqui é muito simples. É só isso aí que você tem que gravar, mais nada. Então ficou muito fácil. Vamos lá para a quinta modalidade de licitação. O famoso leilão. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis previstos no artigo 19 da lei, a quem oferecer um lance igual ou superior ao valor da avaliação. Quando nós falamos em leilão, nós estamos falando da administração pública vendendo bens que integram o seu acervo. Essa é a regra, esse é o leilão. Esse leilão, ele vai ser feito em relação a bens inservíveis. O que são bens inservíveis? São aqueles que não servem mais para a administração pública. Então vamos supor que um determinado município divulgou um edital de licitação anunciando a venda de 12 veículos da marca Toyota modelo Corolla. Que ano? 2012. O quê? Esses são bens inservíveis? Moço, está tudo aí com 100 mil, 110, 120 mil quilômetros. Isso é bem inservível? Para a administração municipal, esse é um bem inservível. Sabe por quê? Acabou de vencer a garantia do veículo, que é de 3 anos. Chega agora, esse veículo começa a dar despesas, começa a dar manutenção, começa a deixar o servidor público nas mãos, nos momentos que ele mais precisa. Então, talvez seja mais conveniente para a administração simplesmente alienar, ou seja, vender esses veículos e comprar veículos novos. Estou dizendo se eu concordo ou se eu discordo, não. Estou dizendo se é certo ou se é errado, não. Estou dizendo que talvez seja mais conveniente vender esses veículos e adquirir veículos novos. Então, eis o tal do leilão. Tá? É utilizado para vendas de bens inservíveis. Então, esses bens serão inicialmente avaliados. Quanto é que vale cada carro desse aí? 50 mil reais. O lance inicial é 50 mil. Aí os eventuais interessados vão apresentando. Eu pago 50.500 reais. Eu pago 51 mil. 51.500, 51.800, 52, 52.800. Alguém mais? Não. Vendido para o senhor ali, ó, 52.800 reais. Beleza. Esse é o leilão. O leilão também vai ser utilizado para a alienação de bens apreendidos ou penhorados. Exemplo, nas alfândegas da Receita Federal, é muito comum a Receita Federal ter os seus galpões, e quando você entra nesses galpões, você até assusta, né? De tanta mercadoria que tem. Você vê ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, então nem se fala, né? Então, todos os dias, a Receita Federal apreende dezenas, centenas, milhares de mercadorias. E essas mercadorias são fruto de contrabando, são fruto desse caminho. Elas são enviadas para onde? Para o galpão da Receita Federal. Chega um determinado momento que a Receita Federal ela vai fazer doações para entidades beneficentes, vai doar para outros órgãos e entidades públicas e também vai alienar aqueles bens que são de elevados valores, aqueles bens que, no momento, não são úteis para a administração pública, eles são leiloados. A mesma coisa. E também tem que ficar claro, e aqui é muito importante, porque quando cai em prova o pessoal erra demais, tem que ficar claro o seguinte, olha só, quando a administração pública ela desejar vender um bem imóvel do seu acervo, em regra, ela vai utilizar a modalidade concorrência. Então, quando a administração pública desejar vender um bem imóvel do seu acervo, em regra, ela vai utilizar a modalidade concorrência. Concorrência, tá? Uma casa, uma fazenda, um apartamento, um terreno, um prédio, licitação na modalidade concorrência. Mas em caráter excepcional, existe a possibilidade ainda de se utilizar a modalidade leilão. Quando é que vai ser utilizada, ou melhor, quando é que pode ser utilizada a modalidade leilão? Quando aquele bem público imóvel
tiver ingressado no patrimônio público por meio de dação em pagamento ou processo judicial. Como assim, professor, dação em pagamento? É o seguinte, determinado cidadão devia para a União R$ 1.000.000 em impostos. Não pagou e acabou. E aí a União estava cobrando dele. Aí ele chegou para a União e falou o seguinte: União, o governo federal, eu não tenho dinheiro para pagar esse débito de R$ 1.000.000 em impostos. Na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu tenho uma fazenda que hoje é avaliada em R$ 1.000.000. Se você quiser, eu posso lhe dar essa fazenda em pagamento da dívida de R$ 1.000.000. Você quer? Aceito. Então tá bom. Vou lhe dar a minha fazenda em pagamento da dívida, ou seja, eu vou fazer uma dação em pagamento. O nome dessa circunstância, desse instrumento é dação em pagamento. Então, vou dar a minha fazenda em pagamento. Então, amanhã ou depois, quando a administração quiser vender essa fazenda, alienar essa fazenda, ela vai poder utilizar ou a concorrência, que é a regra, ou o leilão. Porque aquele bem entrou no patrimônio público por meio de dação em pagamento. O mesmo acontece se esse patrimônio tiver ingressado na administração por meio de processo judicial. O INSS entrou com uma ação judicial contra o indivíduo que ele devia R$ 500.000. E aí, ele não tinha dinheiro para pagar, o INSS solicitou a penhora de uma fazenda dele e depois essa fazenda veio parar no patrimônio do INSS para garantir o pagamento da dívida. Quando essa fazenda for vendida, em regra, utiliza-se a modalidade concorrência e, excepcionalmente, pode-se utilizar a modalidade leilão. Tudo certo? Então essas eram as 5 modalidades de licitação que nós tínhamos que estudar. A partir de agora, e encerrando o nosso estudo sobre licitação, daqui a pouquinho nós vamos estudar os contratos, né? Por enquanto vamos encerrar a licitação. Nós vamos falar agora sobre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Na verdade, não há muito o que falar aqui. Há muito o que memorizar. É diferente, né? Mas não há muito o que falar, não. O que eu quero deixar bem claro para você aqui é o seguinte. Em regra, a administração pública está obrigada a fazer licitação. Quando quiser realizar uma obra, contratar um serviço ou adquirir bens. Essa é a regra. Fazer licitação. Mas aí a própria Constituição diz que a lei vai trazer algumas hipóteses em que não ocorrerá a licitação. E essas hipóteses hoje estão previstas diretamente na lei de licitação. E quais são essas hipóteses? São as hipóteses de licitação dispensável e licitação dispensada. Ou melhor, corta isso aí. Não vou nem falar sobre licitação dispensada, não, porque depois você vai acabar se confundindo, tá? Não está diretamente no seu programa, então nós vamos falar apenas de licitação dispensável e licitação inexigível. Licitação inexigível, licitação dispensável. Pois bem, tanto na licitação inexigível quanto na licitação dispensável, nós simplesmente não vamos ter a necessidade de realização de licitação. Ou seja, a administração pública pode comprar diretamente com o fornecedor, sem fazer licitação. As hipóteses de licitação dispensável estão previstas onde? No artigo 24 da Lei de Licitações. A licitação vai ser dispensável quando for possível fazer a licitação. É possível. Mas a lei chega para o agente público e diz o seguinte, é possível fazer licitação nessas hipóteses aí. Agora, você é que decide se vai fazer licitação ou não. Eu deixo para você decidir. Tá vendo? A lei deu aquela margem de decisão para o agente público. Nesses casos aqui do artigo 24, você é que decide se vai fazer licitação ou se não vai fazer licitação. Então, ali, a lei deixou para o agente público a decisão sobre a realização ou não de licitação. Hoje nós temos, lá no artigo 24,
33 hipóteses em que a licitação será dispensável, isto é, pode-se fazer ou não. Quem decide é o agente público. 33 hipóteses, pessoal? É isso mesmo. E pode tratar de memorizar essas 33 hipóteses, tá? Porque esse tema cai demais em provas da FUMAC. Então, 33 hipóteses. Ó, quando nós falamos de licitação dispensável, você tem que ter em mente que somente naquelas 33 hipóteses previstas na Lei 8.666, no artigo 24, é que a licitação será dispensável. Portanto, nós podemos concluir que aquele rol é um rol taxativo. Somente naquelas hipóteses a licitação será dispensável. Não existem outras hipóteses, somente naquelas. Não existem outras hipóteses, tá? Somente naquelas do artigo 24. Certinho? Então, eis as hipóteses de licitação dispensável. Por outro lado, no artigo 25 da Lei de Licitações, nós temos as hipóteses em que será inexigível a licitação. Ou seja, na dispensável eu já sei. É porque a lei fala o seguinte, o agente público, aqui nós temos situações especiais, tá? Então, se você quiser fazer licitação, você faça. Se quiser fazer, não precisa fazer. Então, ali tem possibilidade de fazer licitação. Existe possibilidade de competição, né? Entre pessoas interessadas. Mas o administrador que decide se vai fazer ou não. Na licitação inexigível ou na inexigibilidade da licitação, a situação é um pouquinho diferente. Por quê? Porque não há possibilidade de disputa entre eventuais interessados. Não há possibilidade de disputa. Por quê? Porque não há. Quer ver um exemplo? A administração pública, ou seja, uma fundação municipal, que é uma entidade de administração pública indireta, né? Portanto, tem que fazer licitação, ela quer comprar a forca com a qual Tiradentes foi morto. Pergunta, quantas forcas dessa existem no mundo? Uma forca. Tem como fazer licitação? Não tem, ué. Se a administração pública quiser comprar aquela forca, tem que comprar direto com o dono da forca. Só tem uma no mundo. Então não tem como fazer licitação. Então mesmo que o agente público queira fazer licitação, ele não consegue. Não consegue porque não há possibilidade de disputa entre eventuais interessados. Não há possibilidade de competição. Essa possibilidade não existe. Então não há que se falar em licitação. Tá vendo aí? Detalhe. No artigo 25 estão previstas 3 hipóteses que vão ensejar a inexigibilidade da licitação. Essas hipóteses são meramente exemplificativas. São apenas exemplos. Por quê? Podem existir outras circunstâncias que amanhã ou depois também se enquadrem como inexigibilidade de licitação. Podem existir outras hipóteses, não tem problema. Elas são apenas exemplos, exemplificativas. Professor, e quais são essas hipóteses? Depois você vai ler com calma, né? Tanto o artigo 24 ou 25. Mas eu já quero dizer para você quais são essas hipóteses, que é fácil você guardar. São só 3 hipóteses. Primeiro, fornecedor exclusivo. Fornecedor exclusivo. Como assim fornecedor exclusivo, professor? É o caso que eu acabei de citar. Uma fundação pública municipal, que é o museu, quer comprar a forca com a qual Tiradentes foi morto. Quantos fornecedores existem no mundo? Um só. Tem que comprar com ele. Pode comprar direto, sem fazer licitação, porque não há possibilidade de licitação. Segundo caso, segunda hipótese, contratação de serviço de natureza singular, serviço de notória especialização. Então, serviço de natureza singular é natureza sem igual, de notória especialização. Então, se o serviço é altamente especializado,
A licitação é inexigível. Não há como fazer licitação. A administração precisa do serviço? Sim, e é daquele serviço. Professor, qual tipo de serviço que pode ser considerado de notória especialização? São os serviços que estão previstos lá no artigo 13 da Lei de Licitações. E depois você vai dar com calma lá, né? Artigo 13 da Lei de Licitações apresenta quais são os serviços de notória especialização. Serviços técnicos de natureza singular. Então, para a contratação desses tipos de serviços, não é necessário fazer licitação. A licitação é inexigível. Inexigível, tá? Ainda que o administrador público queira, ele não consegue fazer licitação, porque ele precisa daquele serviço. Exemplo: a Prefeitura de Belo Horizonte quer fornecer uma palestra sobre liderança para os gestores do município. E aí, a primeira pessoa, o primeiro palestrante que veio à cabeça foi o Bernardinho, da Seleção Brasileira de Vôlei. Acabou. Então, nesse caso específico aí, a gente sabe que o Bernardinho é altamente especializado naquilo que faz. A palestra dele é de natureza singular, não existe outra igual. Pode existir uma pior, pode existir uma melhor, igual não existe. É a palestra que nós precisamos agora para motivar e para orientar os nossos gestores. Então nós vamos contratar a palestra de Bernardinho sem licitação, porque se trata de um serviço altamente especializado, de notória especialização. Terceira hipótese, contratação de artista reconhecidamente notório na mídia. Artista reconhecido e consagrado pela mídia especializada, professor? É isso mesmo. Não há como fazer licitação. E aí, nós vamos fazer, a administração municipal quer contratar uma dupla sertaneja para animar o aniversário da cidade. Fez um festão, aquele negócio todo. Pergunta, qual é a melhor dupla sertaneja a ser contratada? Jorge Mateus, quem mais? Dupla não, está difícil, não. Jorge Mateus, Leonardo e Eduardo Costa, que estão fazendo o show Cabaré, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, ou então esses quatro aí. Qual dessas duplas é a melhor para animar o aniversário da cidade? Não tem como eu falar qual é a melhor. Se for para o prefeito escolher, ele vai dizer, a melhor para mim é Chitãozinho e Chororó. Se for o secretário de Cultura, nada. O melhor é Jorge Mateus. E a galera gosta, é isso aí, filho. Tá bombando agora é Jorge Mateus. Se for para o subsecretário escolher, nada, moço. Vamos embora para esse cabaré aí. Vixe, Eduardo Costa, Leonardo, o bicho tá bombando mesmo. E aí a galera vai. Nó, se é para chapar ou me chorar, nós vai junto. Tá vendo? Cada um que analisa, escolhe um show diferente. Então não dá para definir qual é o melhor. Então nesse caso, não há como fazer licitação. Terceira hipótese em que a licitação é inexigível. Então veja, a própria lei diz uma coisinha que é muito cobrada em prova. Para a contratação de serviços de publicidade, divulgação, existe a obrigação de se fazer licitação. Não tem conversa, tá? Se é serviço de publicidade, de divulgação, existe a obrigação de fazer licitação. Obrigação. Não é possível contratar empresa de publicidade sem licitação não, tá? Isso cai muito em prova. Fique esperto, fique esperto. Pois bem, então você já sabe quais são as hipóteses de licitação dispensável, ou seja, pode-se fazer licitação ou não, depende do administrador, que são as hipóteses do artigo 24. E já sabe também quais são as hipóteses em que a licitação é inexigível, ou seja, é porque não existe possibilidade de disputa entre eventuais interessados. Ali não dá para fazer licitação mesmo que a gente pública
ele, agente público queira, ele não consegue fazer. Aí, esse tipo de questão cai demais em prova. Eu vou lhe dar uma dica. Quando você estiver resolvendo a questão desse tipo, você vai tentar resolvê-la por eliminação. Isto é, primeiramente, você tente localizar na questão a hipótese de licitação inexigível. Se você perceber que não se trata de licitação inexigível, por tabela, só pode ser licitação dispensável. Não tem outro jeito. Então é muito melhor você decorar 3 hipóteses, que são as hipóteses de licitação inexigível, do que você decorar 33 de licitação dispensável. Claro, essa dica aqui serve para 80% das questões. Mas tem uns 20% das questões que tratam especificamente só de licitação dispensável. Aí não tem jeito. Você tem que conhecer as hipóteses de licitação dispensável. Quer ver um exemplo? Vou passar um exemplo aqui, ó. Vamos ver essa questãozinha aqui, ó. Um determinado órgão público pretende contratar uma associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Nesse caso, e nos termos da Lei 8.666, a licitação é. Então, olha só. Primeiramente, eu vou considerar que essa aqui é uma hipótese que está prevista na lei. Mas eu não sei se, nesse caso específico, eu preciso de fazer licitação. Não sei. Só de se tratar de uma situação específica prevista no enunciado, eu já posso subentender que a banca está querendo saber se a licitação é dispensável ou inexigível. Então, uma das duas vai ser a resposta, tá? Pode ter certeza, uma das duas vai ser a resposta. Quando tem um caso específico, como é esse aqui, né? Então, sempre que tem um caso específico, ou vai ser hipótese de dispensa, ou vai ser hipótese de licitação inexigível. Dispensa, professor? Ah, tá. É porque as bancas costumam também chamar a hipótese de licitação dispensável de dispensa de licitação, tá? Então, fica esperto aí, fica atento. Então, sempre que tem um caso específico, ou vai ser inexigível ou vai ser dispensável. Então, nesse caso aqui, a administração quer contratar uma associação de portadores de deficiência. E aí, isso é inexigível ou é dispensável? Porque eu já sei que quando tem um caso assim específico, né, só pode ser inexigível ou dispensável. Então, ou é a resposta a letra B ou é a C. Então, eu vou por eliminação. Essa hipótese que está aí no slide é contratação de artista? Não, nada a ver com artista, não. Segunda, é contratação com um fornecedor exclusivo? Não, não fala nada de exclusividade aqui. É contratação de um serviço especializado de natureza singular? Não, dessas palavras aqui não. Então não é hipótese de licitação inexigível. Se não é inexigível, eu nem sei se é dispensável. Eu não sei não. Eu só sei que sobrou. Se sobrou, eu vou marcar dispensável. Simplesmente porque sobrou. Tá bom? Olha a outra questão aqui. Determinado órgão da administração pública federal pretende contratar para um evento cultural, comemorativo e aberto ao público um profissional do setor artístico, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666. Aí ficou fácil, né? Quando é inexigibilidade não tem segredo nenhum. Você vai para a eliminação. Primeiro, é fornecedor exclusivo? Não, não está falando nada disso aí. É serviço notório de natureza singular? Não, não fala nada disso aqui. É contratação de artista? Então vai ser hipótese de licitação inexigível. Não dá para fazer licitação. Então vamos responder. Letra A contratação deve ser precedida de procedimento licitatório. Não. Não tem que fazer licitação. B. Prescinde, ou seja, dispensa a licitação, que se afigura inexigível desde que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. Certinho. Letra C.
deve necessariamente ser precedida de procedimento licitatório. Não. D. Prescinde, ou seja, dispensa o prévio procedimento licitatório. Se o valor da contratação for de até 80 mil. Não existe essa questão de valor lá na lei. E letra E. Pode ser feita com dispensa de licitação. Não, não é hipótese de dispensa de licitação. Tá vendo? Ficou bem mais fácil, por eliminação, nós resolvermos a questão. Olha, é isso o que nós tínhamos para falar sobre licitação. Lembrando que nós abordamos os pontos mais importantes. E olha só o tempão que nós ficamos em licitação, hein? Um tempão, e mesmo assim não dá para analisar a lei no seu todo. Tem que pegar aquilo que realmente é importante para a sua prova. E aí agora eu vou fazer um intervalo e daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar estudando a lei 8.666. Só que nós vamos estudar agora os contratos administrativos. Então daqui a pouquinho eu estou de volta. Pode aguardar aí.